Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Vão em paz, crianças, vão em paz. Vão lá ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é, Davi? Muito bem. E as cooperadoras no Evangelho. Povo querido, povo de Deus, Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. De volta com a série, 2 domingos Josué e 2 domingos agora também o Apocalipse fala hoje. Apocalipse fala hoje. Então 2 domingos Josué, 2 domingos Apocalipse fala hoje. Josué capítulo 5, abramos a palavra de Deus, palavra inspirada, palavra autoritativa. Ela não nos foi dada para que escolhêssemos o que dela iríamos gostar ou não. Ela nos foi dada para que obedecêssemos. Cabe a Ele mandar e a nós obedecer. Josué capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 12. Leitura como ato de adoração. A linguagem técnica que nós chamamos é leitura doxológica, uma leitura já como ato de adoração. Assim se encontra a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração. Note esse daí, viu? Grife aí. Desmaiou-se-lhes o coração. Todo o primeiro versículo tem como foco deixar bem claro que esses reis ficaram totalmente amedrontados quando perceberam que o povo de Deus passou o Rio Jordão. Amedrontados. E não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneira, e passa de novo a circuncisão os filhos de Israel. Corta a pelezinha ali do prepúcio de cada homem. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou, 2 pontinhos. Todo o povo que tinha saído do Egito, aquela geração lá, a primeira geração, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto. Eles morreram no deserto, Vivian querida. Eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Uma ordem de Deus para circuncidar e a razão para circuncidar. E aí o narrador continua narrando. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel. E aí ele vai dar agora a razão por que a nova geração não foi circuncidada. Porque essa nova geração, que agora vai ser circuncidada, não foi lá. Razão, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram de onde? Do Egito. Agora observe aí a chave hermenêutica. Que não, toda a igreja, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de entrar, de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar,
pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou, porque os não circuncidaram no caminho. E o texto continua: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, o lugar da remoção, Gigal significa o lugar da remoção, e lá Deus removeu a vergonha deles, celebraram agora o que também, gente? A Páscoa, no dia 14 do mês. À tarde, nas campinas de Jericó. Olha, fazia tempo que eles também não participavam da Páscoa. Uma outra informação: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, sem fermento, e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Aí vem uma nota interessante. Atente para essa verdade. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, o que aconteceu, gente? Cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Todos nós sabemos, todos nós temos ciência, todos nós já memorizamos de que a temática do livro de Josué é narrar a conquista da terra prometida na liderança de Josué. Essa é a temática do livro. Narra a conquista da terra que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo havia prometido ao seu povo. E no capítulo 5 já encontramos o povo agora do outro lado do Jordão. Já encontramos o povo na terra prometida. E lá, algumas batalhas teriam que travar. Daí, queremos trazer à tona e evocar a fala de A.W. Tozer. Indico a literatura desse santo homem de Deus. É dele esta expressão: a igreja não é um campo, não é um parque de diversão, mas ela é um campo de batalha. Vou repetir a frase desse santo de Deus que já está com o Senhor, A.W. Tozer. Indico a literatura dele tranquilamente. A igreja não é um parque de diversão, mas um campo de batalha. Pegando carona com essa frase famigerada, maravilhosa, que nos gera reflexão, também queremos aqui fazer ecoar outras afirmações do servo de Deus. A igreja não é um cruzeiro de turismo. A igreja é um navio de guerra de Deus. Ela está aqui para guerrear. Aliás, as metáforas, as analogias, as linguagens de figura, os exemplos, por exemplo, que o Novo Testamento toma para falar da igreja, é a igreja como que um exército. Atentemos, pois, para a carta de Deus aos Efésios, o capítulo 6, pois a linguagem que Paulo usa ali é uma linguagem bélica, no entanto espiritual. Pois ele começa o capítulo 6, Raquel, versículo 10, nos convidando, nos convocando para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Razão? Porque nós temos inimigos contra quem devemos lutar. E o apóstolo Paulo diz que esses são os principados e as potestades das regiões celestiais. Veja o texto aí. Quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra quem? As ciladas do diabo. Observem, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Vocês precisam da força do Senhor e vocês precisam da armadura do Senhor. Razão, vocês não estão lutando contra pessoas que têm a mesma força que vocês. Vocês estão lutando contra principados, potestades, e aqui Paulo está falando que na cadeira de demonologia, o estudo dos demônios, existe também uma hierarquia espiritual. Principados, potestados, dominadores desse mundo tenebroso. Isso não é ficção, isso é real. Por isso é necessária a armadura de Deus. É assim que a igreja nos é também apresentada no Novo Testamento. Ela é apresentada como um exército, mas um exército que não luta com as armas carnais. Um exército que luta com as armas de Deus, as armas do alto, as armas celestiais. Assim, no capítulo 5, encontramos esse exército de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, agora já do outro lado do Jordão, tomando posse da promessa feita, terra que mana leite e mel, mas não se toma posse dessa promessa, mesmo Deus havendo prometido, sem batalhas. O Deus que decretou o fim, Ele também preordenou os meios. O fim ali, tomar posse da terra que Ele havia prometido. Os meios, batalhas. Daí o subtema para esta noite, baseado no capítulo 5 de Josué, do versículo 1 ao 12, é este: na batalha de Deus, só se deve batalhar à maneira de Deus. Na batalha de Deus, só se deve batalhar à maneira de Deus. O contrário disso é derrota. O contrário disso, a carne nos domina, o mundo nos ilude e o Satanás nos destrói. Pois a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, dentre outras verdades celestiais, encontramos Pedro dizendo: movido pelo Espírito Santo, sejam sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então vou repetir o subtema desta noite, baseado em Josué capítulo 5, do 1 ao 12. Na batalha de Deus, só se deve batalhar à maneira de Deus. E estamos aqui trazendo esse subtema, pois aqui e acolá nos encontramos tentando batalhar na batalha de Deus à nossa própria maneira. Por isso aqui e acolá nos encontramos derrotados, frustrados. E preste bem atenção, se você está pensando como é que eu consigo ver esse subtema aqui, ou tema. Na batalha de Deus, só se deve batalhar à maneira de Deus, capítulo 5, nesse texto aqui narrativo, ele dá base no tema desse, de sobra. É claro que já dissemos aqui que todo texto tem uma ideia central, mas a ideia central, ela também gera ideias subordinadas. O povo está do lado do Jordão agora, já está na terra prometida. Mas alguns desafios pela frente. O primeiro, Jericó. E a ordem era: vençam. Lutem e vençam. Mas aí, o capítulo 5, do 1 ao 12, não chama atenção. Sabe por quê? Deus vai mostrar para Josué que na batalha dele tem que ser lutado da maneira dele. Deus. Na batalha de Deus só se deve lutar à maneira de Deus. Deus não precisa de ajudinha. Deus não precisa de atalhos dos homens. É a maneira dele ou não é. E aqui nós separamos alguns pontos para esse sermão que tem este tema: na batalha de Deus só se deve batalhar à maneira de Deus. Primeiro, observe aí.
se você vai encontrar isso aí ou não. O reino é movido por graça, mas ele tem regras. Aqui nós encontramos o povo do reino de Deus, no tempo e no espaço, no processo de tomar posse da terra. Já estão tomando posse. Isso é graça. É graça. Deus não deu primeiro o decálogo, os 10 mandamentos, e depois disse: se vocês obedecerem, eu liberto vocês. Foi isso? Não. Êxodo nos narra lá que primeiro ele tirou o povo do Egito. E depois que ele tira o povo do Egito puramente pela graça, aí ele agora diz: agora, eu tirei vocês do Egito para vocês andarem assim. Aí sim, agora começa o capítulo 20 de Êxodo, também Deuteronômio capítulo 5, começa assim, Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prefácio dos 10 mandamentos. E falando em 10 mandamentos, para a classe de adultos, toda a EBD, teremos doravante Tiago, 2 domingos, e o decálogo, o mapa da época cristã, também 2 domingos. E você tem logo o prefácio aí, o cabeçalho da introdução dos 10 mandamentos. A força: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí agora vem a ordem: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do Shabá do Senhor. Honra teu pai e honra tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás nada do teu próximo. Deus primeiro libertou e depois ele deu a lei, o mapa da ética cristã, veterotestamentária, da antiga aliança da graça, como também continua vigente na nova aliança. A lei moral não caducou. E aqui você logo encontra um detalhe no primeiro versículo: por que o reino é pela graça, mas tem regras. Estamos mostrando que primeiro é pela graça. O povo passou o Rio Jordão movido pela graça. Passar o Rio Jordão foi um milagre de Deus. O povo por si só não conseguiria, Natália, passar o Rio Jordão. Foi um milagre. Já pregamos sobre isso aqui. E o resultado desse milagre gerou o que nos inimigos? Vamos ler de novo, versículo 1. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Se você tem a Almeida atualizada, também não tem problema, o sentido é o mesmo. Mas eu vou ler aqui na Almeida atualizada. Quando todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus, que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: ficaram derretendo de medo. Isso é graça de Deus. É Deus batalhando pelo seu povo. Já pregamos aqui num desses capítulos envolvendo aquela que fez parte da genealogia de Cristo, Raabe. Antes dos espias chegarem lá, Deus já estava. Antes do povo ir para a guerra, Deus já estava trabalhando e amedrontando o povo. O reino é pela graça. O reino é movido por graça. O reino é movido por graça. Está lá. As nações não estão amedrontadas. Mudar o microfone? Agora eu entendi, guerreiro. Obrigado, Tiago, pela gentileza, guerreiro.
Mas eu disse aqui que o reino é movido por graça, mas ele tem regras. E é assim que se batalha na batalha de Deus, a maneira de Deus. É por graça, mas tem regras. O povo está lá, já amedrontado. Os reis estão lá precisando de fraldas. Graça de Deus. Milagre extraordinário. Mas tem regras. Porque logo no versículo 2 a regra começa sendo dada, ou relembrada. Disse o Senhor a Josué, o quê? Naquele tempo o Senhor disse a Josué, isso você vai caminhar até o versículo 9. Pegue uma faca de pedra, faça faca de pedras, vai circuncidar toda essa geração que nasceu no deserto. Regras. O reino é movido por graça, mas tem regras. E depois de circuncidados, e eu quero deixar bem claro que outras nações praticavam a circuncisão, que significa cortar a pelezinha do prepúcio do homem, do sexo masculino. E Deus usou essa prática como sinal e selo da aliança dele com o seu povo, na antiga administração da aliança da graça. Era uma marca de Deus sobre o seu povo. E era colocada sobre o homem, representando homem e mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Mas era muito mais pelo que representava a circuncisão. No segundo ponto, vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Iremos nos aprofundar. A questão aqui é só regras. Deus estabeleceu a circuncisão com Abraão. Gênesis 12 ele chama, Gênesis 17 ele diz, o sinal será esse. O sinal da minha aliança com vocês será este, a circuncisão. Então a criança com 8 dias, por ordem de Deus, ela era circuncidada. Ela tinha sua pele, a pele do prepúcio, seu órgão masculino cortado. Então Deus se importa com as suas próprias regras. Então muito cuidado com esse cristianismo que nos é hoje anunciado como cristianismo não é regras, é vida. Esse negócio de religião, não. Existe religião falsa e verdadeira. Deus se importa com regras sim. Eu sei que alguns quando falam sobre isso, falam sobre regras de homens, tradições de homens. Mas eu não posso estar usando de forma irresponsável essa nomenclatura, porque o cristianismo tem regras. O reino é movido por graça, mas tem regras. Então Deus disse a Josué, esses aí que nasceram no deserto precisam ser circuncidados. Eles precisam ter a pele do prepúcio, dos seus órgãos tirados. Porque é a marca da minha aliança com eles. E eles não experimentaram isso no deserto. E em seguida eles precisam experimentar o que eles não experimentaram. A Páscoa que Deus instituiu, está lá em Êxodo capítulo 12. Que apontava para Cristo. Então, batalhar na batalha de Deus tem que ser a maneira de Deus. Isso significa que o reino é movido por graça, mas tem regras. Assim deve ser também na nova administração da aliança da graça. Deus mudou apenas a forma do selo e do sinal, ou do sinal e do selo. A circuncisão, ele mudou para o batismo. A Páscoa ele mudou para a ceia do Senhor. Mas a essência é a mesma, o significado é o mesmo. E para esse primeiro ponto, o reino é movido por graça, mas tem regras sim. Não as minhas, não as tuas, mas as regras de Deus. É com essa coisinha aí de não tem regras que hoje, se perguntar a um jovem hoje, quais são os 10 mandamentos, não sabem citar.
Cita aí na ordem, meu jovem, os 10 mandamentos. Se você perguntar a alguns adultos com 300 anos de cristianismo, aqui eu estou sendo bem hiperbólico mesmo, é uma linguagem da retórica mesmo, você usa um exagero mesmo para mostrar. É claro que não tem ninguém aqui vivo com 300 anos. Cite para nós aí os 10 mandamentos na ordem. Eu não sei o que aconteceria. Isso prova que muitas vezes temos rebaixado o que Deus nunca rebaixou. Uma das expressões da sua santidade é o decálogo, é a lei moral. Papais, leiam o decálogo para os vossos filhos. Não com a mente do legalismo, mas como alguém que usufrui da graça. A graça não é inimiga da lei, pelo contrário. A lei te bota na parede e diz, doente da cabeça à ponta do pé. E ela te empurra para a graça. Aí a graça em Cristo diz, limpo pelo sangue de Cristo. Aí a graça diz, agora volte para a lei e viva agora como uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Então o reino é movido por graça, mas tem regras. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando deu a grande comissão, Ele deu assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Em seguida, Ele diz o quê? Batizando-os. O batismo substituiu a circuncisão. Quem participou aqui da classe catecúmena ouviu muito bem isso. Quem está na classe de novos membros tem escutado isso. Recentemente eu fui informado que o presbítero Clécio, no EBD, com muita maestria, falou sobre a Páscoa. Então a mente de vocês estão fresquinhas. A igreja é movida por graça, mas ela tem regras. Não as minhas, não as tuas, mas a do Senhor. Então não tente batalhar na batalha de Deus a tua própria maneira. Tem que ser a maneira dele. Observe que em Efésios 6, Paulo disse, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, qual é a regrazinha aí para batalhar na batalha? Não se batalha essa batalha sem a força do Senhor. É regra. É lei espiritual, não ouse, não tente. Segundo, e tomai toda a armadura de Deus, não ouse. Você não consegue lutar contra principados e potestades sem a armadura do Senhor. Não ouse. E ela tem peças maravilhosas. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, as botas do evangelho da paz, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então, o reino é movido por graças, mas tem regras. Então, o povo está ali do outro lado do Jordão. Tomaram ciência que os inimigos estão amedrontados. E olha o que Deus diz. Calma aí, Josué. Eu quero o povo circuncidado. Eu quero a marca da minha aliança sobre eles. Vocês só vão enfrentar Jericó depois que a marca da minha aliança estiver sobre eles. O reino é por graça, mas tem regras. Segura aí, Josué, pois você só vai dar prosseguimento depois que esse povo também comer a Páscoa. O evangelho pregado na antiga administração da aliança da graça, a Páscoa. A Páscoa, os umbrais das portas, sangue de cordeiro era passado, lembram? Foi assim que Deus disse quando o povo estava no Egito. O sangue de um cordeiro sem defeito passa sobre os umbrais. E quando o anjo da morte passar e ele olhar que tem sangue de cordeiro, ele passará por cima da casa de vocês. Daí a palavra Páscoa. Isso apontava para Jesus Cristo. Então o reino é movido por graça, mas tem regras. Segundo, preste bem atenção nisso. Na batalha de Deus,
deve batalhar a maneira de Deus, a vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de... Deu para memorizar? Está aqui, pastor? Tá. Você vai ver. Na batalha de Deus, a vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. Note uma coisa. Logo no primeiro versículo, se lá estivéssemos e soubéssemos que as nações estão amedrontadas, o que faríamos? É agora, não podemos esperar mais não. Ou não, faríamos. Não, eu imagino se alguns cristãos do século 21 estivessem ali na companhia de Josué. Porque quem ouviu a voz de Deus foi Josué. E é preciso respeitar Josué. E eu imagino que alguns cristãos hoje chegariam assim do lado dele e diriam: está ficando maluco? Passou a noite sem dormir, foi? Amigo, o povo está lá amedrontado, essa é a hora. A gente pratica a circuncisão depois. Eu não tenho dúvida que alguns cristãos, por esse Brasil afora hoje, se estivesse ao lado de Josué, teriam dado uns tapas em Josué. Porque quem ouviu a voz do Senhor foi Josué, não foi o povo não. Mas Josué entendeu sempre que a vitória na batalha de Deus começa priorizando Deus. Então ele dá prioridade à voz do seu Deus. Agora não. Primeiro ele disse que é circuncisão, depois a Páscoa e depois nós vamos. Que pena que o irmão de Moisés não tinha a mentalidade de Josué, Arão. Que pena que Arão olhou para o povo e sentiu medo do que ele não deveria sentir, do povo. Que pena que Arão temeu mais o povo do que a Deus. E vocês lá sabem disso. Leiam Êxodo, leiam Números. Deus disse para Moisés: suba aqui 40 dias lá com o Senhor. Aí chega o povo, através dos seus líderes, dos líderes anciãos, que deveriam dar exemplo e não deram. Arão, esse Moisés aí, a ideia aqui não vai ficar esperando por ele não. Quem é ele? E com a capa de piedade, né, gente? Geralmente é assim, não é? Quem disse que Deus só fala por intermédio dele? Miriam tentou fazer isso e aprendeu uma grande lição, não é? Miriam e o próprio Arão inventaram de quem disse que Deus só fala através de Moisés. Aí Deus disse: pois eu vou mostrar para vocês que é, porque eu quis assim e acabou. Josué entendeu que Deus chamou foi ele não fez o que Arão fez. Arão temeu o povo e fez um bezerro de ouro, porque o povo, através dos seus anciãos, disse: esse Moisés já era, queremos um Deus para adorar, um Deus que nos tirou do Egito. Aí Arão, com medo do povo, com medo talvez de perder o pão de cada dia, ele disse: então, por favor, tem joias aí? Tragam. Quando Moisés disse, dentre outras palavras: meu irmão, o que fizeste? Meu irmão, o que fizeste? Josué, graças a Deus, aprendeu a lição com Moisés. Tentado, o povo está lá com medo, é agora. É claro que o texto não narra que alguém o provocou, mas eu não tenho dúvida, meu amigo, que alguém olhou para ele assim com aquele olhar de ironia. As ironias no olhar, ela machuca mais do que palavra, meu irmão. As intimidações do olhar, ela faz profeta se calar. Mas só se cala quem não entendeu que quem está no trono é Deus. Só existe um no trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu irmão. Então nós temos que confiar nele. Por isso, na batalha de Deus, a vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. Então Josué poderia dizer assim: Senhor, mas é agora. Eu vou perder tempo com o povo aqui. Josué, simplesmente obedeceu. Ele priorizou Deus, ele fez a vontade de Deus. Está aqui. Olha o que o texto diz aqui, Observe bem o que diz o texto sagrado. Adiante aí. Versículo 8. Depois que toda a nação foi
Depois que toda a nação foi, Josué obedeceu ou não? Obedeceu. A mentalidade de alguns cristãos por esse Brasil afora seria assim: quem é Josué para dizer o que eu tenho que fazer? Essa é a mentalidade de alguns cristãos. Quem é o Josué para dizer que eu tenho que ser circuncidado? E ainda usa o nome de Deus. Eu só tenho satisfação a dar a Deus. Então, o Deus que você está servindo é outro. Porque tem que dar satisfação àqueles que Ele levantou, sim. Desde que façam o que Deus manda. Na batalha de Deus, a vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. E aí eu quero evocar Mateus capítulo 6, versículo 33. Vocês conhecem esse texto. Foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estando entre nós, que afirmou. Hein, garotada? Adolescentes preciosos, lembram? Mateus 6, 33. Cite aí, só vocês, voz bem alta. Fica de pé, por favor, vá. Cite esse texto para a igreja aí. Isso, em liturgia, é chamado de responso. Vamos lá. Eu entendi que vocês piscaram os olhos para mim, não é? E eu entendi a mensagem. Pastor, agora é valendo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém! Está aqui. Na batalha de Deus, a vitória começa você priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. Sem se deixar intimidar por nada e por ninguém, porque aquele que te trouxe a existência não vai deixar faltar pão na tua casa. Aquele que trouxe você a existência não vai deixar faltar pão na tua casa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, tudo der certo. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acha o que houver, sempre será Deus. Eis aí a nossa âncora. Eis aí porque eu estou no ministério já há 25 anos. Do contrário, eu já teria desistido. Ele é a minha âncora, Ele é a tua âncora. Se Ele disser, vai meu nobre, abre ala porque eu vou. Não confiado em mim mesmo, mas nele. Só o Senhor é Deus, Lana. Só o Senhor é Deus, Ricardo. Só o Senhor é Deus. Terceira verdade. Na batalha de Deus, só se deve batalhar a maneira dele. Primeiro, o reino é movido por graça, mas tem regras. No caso ali, é precisa circuncisão, é necessária a Páscoa, antes de prosseguir. Segundo, a vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. Josué priorizou e fez a vontade dele. Mas tem a terceira aí. Agora, se aprofundar um pouquinho naquilo que vocês já sabem, o significado desse sinal, que é o mesmo do batismo. A mesma essência, só mudou a forma. Mesma essência. Por que tinha que se circuncidar e tomar Páscoa? Como é que Deus manda o povo, o exército circuncidar, o exército ficaria vulnerável? Vou chegar nesse ponto já. Terceiro é, e aqui eu vou aprofundar com vocês. Na batalha de Deus, o povo precisa ter a consciência de que pertence a Deus. Eis aí um do significado da circuncisão e da Páscoa.
de que está a serviço de Deus. E tudo que vão fazer é para a glória de Deus. Vamos repetir? O povo tem que entrar na batalha com a consciência de que pertence a Deus. Estão a serviço de Deus. E tudo que vão fazer é para a glória de Deus. Eis aí 3 dos muitos significados da circuncisão e da Páscoa e na nova aliança do batismo e da ceia do Senhor. Tanto a circuncisão como o batismo. Significado da circuncisão: tirar aquela pele do prepúcio do sexo masculino, da genitália do sexo masculino. Significado: primeiro, a marca da aliança de Deus com o seu povo. Então ali era o sinal e selo. 2, apontava para algo invisível. A circuncisão apontava para algo que tinha acontecido no coração de cada um. A purificação dos seus pecados. Apontava para corações quebrantados, corações de pedras arrancados e corações de carne colocados no lugar. A circuncisão apontava para a purificação de pecados. Por isso, tirar a pele, aquela pelezinha ali, de fato, ela carrega imundícias, ela carrega sujeiras. Então, quando Deus decide usar a circuncisão, era também para significar lavagem dos pecados. Coração de pedra arrancado, coração de carne colocado no lugar. Apontava para a verdadeira conversão. Jeremias 4,4. O que é que diz lá Jeremias 4,4? Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Vejam aí o link que Jeremias vai fazer da circuncisão literal para a circuncisão do coração. Vamos ler aí, olha, vamos ler juntos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Aí ele diz: circuncidem o coração de vocês. Circuncidem o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. Então, assim como o batismo, a circuncisão é um sinal e selo da aliança de Deus com o seu povo. Mas também ela representa a purificação dos pecados. Mas também ela representa a verdadeira conversão. Mas também ela aponta para o fato de que o povo pertence a Deus. Vejam o teor da mensagem quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão. Lembra do teor? Eu serei o teu Deus, e o teu povo será o meu povo. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então a circuncisão era Deus dizendo para o povo: eu sou o Deus de vocês, e vocês fazem parte do meu povo. Então o povo deveria ir para a guerra com a consciência de que pertenciam a Deus. E a marca, a circuncisão. E a Páscoa, a continuação da comunhão com Ele. Se você pegar esse catecismo aqui, o menor e o maior, vocês vão ver perguntas perguntando o que é o batismo e o que é a ceia. E vocês têm bem explicadozinho. A circuncisão, entrada no povo de Deus. Batismo, entrada no povo de Deus. A circuncisão pertence a Deus. O batismo pertence a Deus. A circuncisão, Deus é o teu Deus. O batismo, Deus é o teu Deus. A circuncisão, vocês pertencem a mim. O batismo, vocês pertencem a mim. A Páscoa, eu continuo sendo Deus de vocês. Ceia do Senhor, eu continuo sendo Deus de vocês. A Páscoa, vocês continuam sendo o meu povo. A ceia, vocês continuam sendo o meu povo. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, dentre as muitas verdades, nós estamos dizendo: nós continuamos sendo o teu povo. Então fala que o teu povo escuta. Fala que o teu povo ouve.
Então Deus ordenou que o povo fosse circuncidado e também parte da Páscoa, porque o povo deveria ir para a guerra, para aquela batalha, com a consciência de que eles pertenciam a Ele. E qual era a marca? Circuncisão. E também a celebração da Páscoa. Comer um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e também ervas amargas. Então são obras externas, mas que apontavam e apontam para obras internas. Por isso, quando nós ministramos aqui o batismo, deixamos bem claro que quem está ministrando o batismo é Deus. Não é primeiro uma ação do batizando para com Deus, é uma ação de Deus para com o batizando. O batismo é o próprio Deus dizendo: doravante eu sou o teu Deus e o Deus da tua descendência. E aí você responde também no mesmo batismo: e eu serei o teu povo, assim também os meus descendentes. Eu serei sempre teu, assim também os meus filhos. Os filhos dos meus filhos. Então aquele povo liderado por Josué deveria ir para aquela batalha com essa consciência a quem eles pertenciam. E a marca, circuncisão. E a continuação, Páscoa. Por favor, leia esse material. Você se lembra do dia que você foi batizado? Pois o dia que você recebeu o batismo, o sacramento do batismo, a ordenança do batismo, Deus disse para você: doravante eu serei o teu Deus e da tua descendência. E você, ao receber o batismo, disse para ele: eu serei teu para sempre, assim também os meus. Aí eu pergunto: você tem cumprido os seus votos? Isso se manifesta na ceia do Senhor, porque a ceia é continuação. Todas as vezes que comemos o pão, bebemos o cálice, estamos também dizendo para Deus: a gente continua firme. Estamos juntos, meu Senhor. E aí Cristo disse, na linguagem, usando Paulo: todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E aí, o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso aí? O reino é movido por graça, mas tem regras. Segundo, a vitória começa priorizando Deus e obedecendo a Deus. Terceiro, precisamos ir para a batalha e nos encontrarmos sempre na batalha com a consciência de que pertencemos a Deus. Estamos a serviço de Deus e para a glória dele. É por isso que quando eu ministro o batismo, para mim é algo assim extraordinário. Porque não sou eu sou apenas o porta-voz. E Ele está aqui. Aquele que tem as suas vestes talares e um cinto robusto. Aquele que a cabeça e os cabelos são como neve. Aquele que tem os seus pés como de bronze. Aquele que a sua voz é como a voz de muitas águas. Aquele que da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Aquele que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele é visto, ele é encontrado no meio da igreja. E quem é ele? Jesus Cristo! Ele está aqui. Ele está aqui. Quando eu estou cultuando, eu faço questão de usar a imaginação que Ele me deu a serviço dEle. E eu fico o tempo todo imaginando Ele pertinho de mim. Porque Ele está aqui. Eu fico citando para mim o tempo todo: tu estás aqui. Tu que tens as vestes talares que apontam para o teu sacerdócio cósmico e para o teu reinado, eu sei, meu amigo, que tu estás aqui. Tu que tens a cabeça e os cabelos brancos como a neve, apontando para a tua santidade, eternidade, para a tua dignidade, eu sei que tu estás aqui. Aí, meu irmão, não tem momento que eu não me alegre cantando. Aí eu encerro com um 4º ponto. Na batalha de Deus só se batalha a maneira dele. Primeiro, o reino é movido por graça, mas tem regras. Segundo, a vitória começa priorizando Deus e obedecendo a Deus. Terceiro, tem que ir para a batalha com a consciência a quem pertencemos. Daí a circuncisão. A quem servimos, daí a Páscoa.
E para a glória de quem fazemos o que fazemos, daí a circuncisão e a Páscoa. O povo precisava ir entendendo que muito mais do que conquistar a terra, ele está ali num ato contínuo de adoração a Deus. E quarto lugar, Tainá, olhe para esse texto e perceba. Essa daí é forte. Não entre na batalha de Deus sem a fé que Deus dá. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, pois, Letícia, Rafael, que aqueles que nele, é necessário crer que ele existe e se torna galardoador dos que os buscam. Sem fé, não ouse. Sem o escudo da fé, não ouse batalhar contra os principados e os potestades. E aqui e acolá encontramos soldados de Cristo machucados, porque se deixaram ser tomados por uma autoconfiança. E a melhor definição de fé é o próprio Deus quem dá, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Onde é que tem aqui negócio de fé, pastor? Por favor, pastor. Aprenda, se você um dia quiser uma ajuda, a interpretar textos narrativos. Você vai ver a profundidade. O miolo aqui da questão aqui é a ordem do Senhor para circuncidar, também para tomar a Páscoa, como consequência. Tudo mais aí é a explicação do porquê que tinha que fazer, antes de ir para a batalha. Aí eu quero evocar mais uma vez o que nos é dito logo no primeiro versículo. As nações inimigas estavam como? As nações inimigas estavam como? O seu estado emocional amedrontados. Beleza? Aí Deus diz, eu quero que você circuncide os homens. Circuncisão, corte. Você sabia o que acontecia com isso? É só ler Gênesis 34. Numa aliança lá com um exército inimigo, esse exército resolveu ceder à circuncisão. O exército circuncidou, os soldados ficaram fragilizados e veio o inimigo e arrebentou. Lembra? Está lá em Gênesis. Sabe o que aconteceria com aqueles homens? Aconteceu? Na medida que eles iam sendo circuncidados, eles estavam ficando o que, gente? Fragilizados. E por isso teriam que esperar. Aí eu pergunto a você, o que passou pela mente daquele povo até de Josué? Mas espera aí, por que Deus não manda a gente fazer circuncisão depois que vencer o povo? Ele manda fazer a circuncisão, vamos ficar vulneráveis, e se esse povo souber e vier aqui, é preciso ter fé, meu irmão, para confiar. Aquele que disse para o sacerdote, pisem os pés no Jordão e ele vai baixar. Ele fez as águas do Jordão baixarem, porque Deus é Deus. Então aquele que disse, eu quero a circuncisão, eu sei que o povo vai ficar fragilizado, mas nenhum inimigo vai chegar aqui. Aquele que chamou Jó para um bate-papo a partir do capítulo 38, porque Jó, ele pisou o pé naquela linha tênue de murmuração e teologia da lamentação. Ele não murmurou não, mas ele pisou o pezinho, lembram? Ele chegou ao ponto de dizer, maldito o dia que eu nasci. Aí Deus deixa, então faça o seguinte, meu filho, cinja o teu lombo, fica de pé, porque sou eu quem vou perguntar agora e tu vais me responder. E a conversa começa assim, onde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aí Jó, um passinho para trás. Quem deu força ao crocodilo? E Jó, um passinho para trás. Quem disse para o mar só até aqui? E Jó, um passinho para trás. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem faz a águia voar tão alto? Quem faz isso? Quem fez aquilo? Aí Jó vai agora se encolhendo. Aí Jó se encolhe e agora faz assim, eu falei do que não sabia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que disse para o mar só até aqui,
Ele continua dizendo para os inimigos: até aqui vocês não chegam, só chegam se eu quiser e ponto. Então é preciso fé. Para circuncidar o povo, era preciso ter fé, porque o exército ficaria desvanecido, fragilizado. Então Josué teve que ter fé, o povo teve que ter fé, assim como teve que ter fé para que visse o Mar Vermelho sendo aberto, assim como teve que ter fé para ver o Rio Jordão sendo aberto, teve que ter fé para se deixar ser circuncidado no momento daquele. Que é isso? O cara vai saber que o meu povo vai chegar aqui, mas Deus disse: faça. Porque o mesmo Deus que fez eles ficarem amedrontados impediria que eles chegassem até lá. E aí o povo se recuperou, e vamos ver as próximas cenas, os próximos episódios dessa saga, desse caminho dos céus com a terra, que nos empolga. Só espero que vocês entendam que na batalha de Deus, Ives, Esther, não se batalha a maneira nossa, mas a maneira de Deus. Significa que o reino é movido por graça sim, mas tem regras. Segundo, a vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada mágica que você usa para projetar você. Terceiro, é preciso circuncisão e Páscoa para que o povo vá para a guerra com a consciência de que pertence a Deus, estou a serviço de Deus e vim para a glória de Deus. E quarto, para se deixar ser circuncidado, é preciso ter fé. A fé que Deus vai protegê-lo naquele momento que eles estiverem fragilizados. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e prossigamos batalhando na batalha do Senhor. E quando o medo chegar, quando você se sentir fragilizado, pegando aqui apenas um gancho da circuncisão que ela provoca, quando você se sentir fragilizado, o medo bater na sua porta, vai para Apocalipse, porque aquele que foi visto por João, com vestes talares, cabelos brancos como a neve, pés como de bronze, voz como voz de muitas águas, os olhos como de fogo, uma boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o rosto brilhava como o sol meio-dia. Ele se aproxima de João, Cléo, prostrado, porque ele não aguentou tanta glória. Está lá, bota a sua mão direita e diz: João, não temas. João, não temas. Aí vem aquela enxurrada de consolação, aí vem aquele combustível celestial, aí vem aquela injeção de adrenalina celestial. Ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eis que eu vivo, João. Sim, eu estive morto, João, mas eu voltei a viver. E mais, João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Prossigamos na batalha do Senhor, batalhando a batalha do Senhor, a maneira do Senhor, e teremos Ele sempre conosco, porque Mateus 28:20 Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E toda a igreja diz: amém. Amém.